Então, no domingo, nós temos uma porção longa aqui do capítulo 7, na verdade, do versículo 1 até o 23, que vamos estudar entre domingo e segunda. E é muito interessante nós compreendermos o que estava acontecendo. Marcos inicia esse capítulo dizendo que reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. É muito possível, é bem provável que fosse uma pequena delegação comissionada pelo Senado para acompanhar os passos de Jesus, para perceber e anotar alguma fragilidade, alguma falha que ele cometesse, para terem ocasião de incriminá-lo, condená-lo e tirá-lo de cena. E eles observaram que, aqui diz o verso 2, que os discípulos não respeitavam uma tradição e comiam com as mãos impuras. É muito importante nós entendermos que este capítulo, ele não está tratando de higiene, de princípios higiênicos, mas ele está tratando de uma tradição de purificação imposta ao longo do tempo pelos líderes espirituais da nação. Então, é muito importante que fique claro, não é que eles eram porcos, relaxados, que não lavavam as mãos para comer, não se trata aqui de questão higiênica, mas se trata de colocar em prática ou não um ritual de purificação que, naqueles dias, os fariseus davam muita importância e observavam. Esse ritual, ele havia sido dado para os sacerdotes. Isso está em Êxodo 30, 17 a 21. Você depois pode observar lá, se os sacerdotes eles não observassem esse rito, eles seriam penalizados de forma bastante dura e não poderiam ministrar. Então havia uma pia na entrada da tenda da congregação, entre o altar e a tenda, e eles deveriam se purificar, cumprir ali um ritual de purificação. Este ritual que havia sido dado por Deus e por Moisés para os sacerdotes, para a classe sacerdotal, foi agora imposto pelos líderes da nação a todos. O comentário bíblico adventista nos orienta, nos fala que eles colocavam um pouco de água na mão, assim na palma da mão, em forma de concha, deixavam ela escorrer um pouquinho pelo punho, depois voltavam para a mão, pingavam na outra parte, e assim eles faziam. Então, eles davam tanto valor a isso, que julgavam as pessoas e a sua espiritualidade, se elas cumpriam ou não esse ritual, que não fazia parte dos preceitos bíblicos, mas era simplesmente uma tradição. E note que Marcos faz questão de dar uma explicação no verso 3, lembrando que ele está escrevendo para gentios, que possivelmente não tinham a compreensão do que Marcos estaria falando, qual era o assunto do debate de Jesus com esses fariseus, e Marcos então explica que os fariseus e os judeus observam essa tradição dos anciãos e não comem sem cumprir esse ritual. E o verso 5 também nos dá conta de que os fariseus não acusaram diretamente a Jesus, eles acusaram os discípulos, mas certamente eles estavam também atirando em Jesus, eles estavam com os dedos apontados para Jesus, porque possivelmente Jesus também não estava cumprindo esse ritual, essa tradição que eles impuseram. E a resposta de Jesus é muito interessante, e ela foi dada em duas partes. Nós vamos considerar inicialmente essas duas partes, depois o restante do texto na lição da segunda-feira. Então Jesus, ele traz aqui Isaías 29, 13, aplicando a mensagem de Isaías. Eles bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas. Veja, Jesus, ele vai firme ali contra esses fariseus. Ele diz: vocês me honram com os lábios, diz aqui o verso 6, mas o seu coração está longe de mim. O que acontecia? As tradições receberam da parte dos líderes uma ênfase tão grande que eles deixaram de lado o espírito, o verdadeiro sentido da comunhão e da adoração a Deus. Esse formalismo havia tomado lugar e eles faziam isso, exerciam a prevalência desse formalismo, desse ritualismo, de tal maneira que ele estava no lugar daquilo que Deus havia pedido e que foi lembrado em lições anteriores lá por Miqueias, que era
praticar a misericórdia, andar humildemente diante de Deus e praticar a justiça. Isso para eles havia ficado de lado. Então Jesus primeiro responde dessa maneira e coloca diante deles que eles estavam na mesma condição daquela mencionada por Isaías nos seus dias. A segunda parte, Jesus dá um exemplo de como isso era verdade. E ele cita aqui um caso, ele faz um contraste entre o quinto mandamento, Êxodo 20:12 e Deuteronômio 5:16, de honrar o pai e mãe. Inclusive, Jesus menciona aqui no verso 10, Êxodo 21:17, que quem desrespeitasse, quem amaldiçoasse o pai ou mãe, era digno de morte. E Jesus disse, olha, vocês encontram uma maneira de burlar o mandamento usando a corbã. Corbã é um termo grego que significa oferta. Então, um filho poderia dedicar parte dos seus recursos, ou os seus recursos, como uma oferta para o templo e não entregá-la ao templo. E se o pai ou a mãe necessitassem de auxílio, dizer, olha, pai, mãe, eu gostaria muito de ajudá-los, mas o que eu tenho aqui é corbã, é um dinheiro que já está comprometido com o templo, já está comprometido como oferta. E Jesus diz, está vendo como vocês agem? Vocês desrespeitam o mandamento, o decálogo, a escritura sagrada, e usam em lugar disso uma tradição. E agora vocês vêm exigir que eu e os meus discípulos cumpramos a tradição em lugar de observar a palavra de Deus? Veja como Jesus contrastou essa questão diante dos seus discípulos, diante das pessoas e diretamente para aqueles escribas e fariseus. Irmãos, amigos, isso nos dá aqui uma oportunidade de pensarmos muito seriamente acerca da essência da nossa comunhão com Deus, da nossa religiosidade. Vamos cuidar para que a nossa vida religiosa, ela não se prenda apenas a atos formais. O formalismo, os cultos, eles têm o seu espaço, têm o seu lugar, cumprem um papel, mas Deus espera que a verdadeira religião, ela proceda do coração, que o Espírito Santo trabalhe em nosso interior, em nossa mente, em nosso coração e nos permita alcançar aquele ideal que Jesus disse para a mulher samaritana, adorá-lo em espírito e em verdade. A pergunta que eu faço para nós refletirmos e terminarmos aqui a lição do domingo é, será que nós estamos trocando a verdadeira espiritualidade que se manifesta na comunhão íntima pessoal com Deus pelo ritualismo, pelo formalismo? Vamos pensar nisso. Aqui vamos pôr um ponto final na lição de domingo.